Prezados internautas, nossos votos de muita paz. Hoje nós iremos falar a respeito dos fenômenos à luz da doutrina espírita. Para nós, falamos disso com bastante naturalidade, pois a doutrina espírita é a doutrina que trata da fé raciocinada. Lembrando da frase memorável de Allan Kardec, quando disse a respeito da fé, dizendo que a verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Além dos aspectos morais da doutrina espírita, trazendo a fraternidade e o amor como conduta para a nossa felicidade, além da filosofia de comportamento que o Espiritismo faz o ser crescer através da modificação de suas próprias condutas, observando as leis de causa e efeito, e propiciada pela reencarnação como um excelente mecanismo evolutivo, a doutrina espírita é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Por isso, quando falamos a respeito dos fenômenos, a doutrina vem realmente desmistificar esses fenômenos até pouco tempo desconhecidos e vem desmistificar também o sobrenatural e o inexplicável. Porque nós sabemos, segundo os estudos espíritas, que todos os fenômenos fazem parte dos fenômenos naturais, que ocorrem dentro das leis que regem todo o universo. No livro A Gênese de Allan Kardec, diz realmente a respeito disso quando fala da fenomenologia em torno dos milagres de Jesus. Porque Jesus, nós sabemos, sendo ele um espírito de elevadíssima elevação, de elevadíssimo compromisso com a humanidade, com o planeta Terra, sendo ele o governador do nosso planeta, naturalmente, segundo está uma análise feita pelos espíritos da codificação, quando diz a respeito das características espirituais de Jesus, falando que ele manipulava a matéria com total domínio, que ele possuía todo o domínio também sobre os fenômenos provenientes do seu perispírito, que era retirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Conduzido também por esta moral elevada e por essa hierarquia espiritual que fazia dele realmente aquele espírito que criou, que plasmou o nosso planeta. Desta forma, podendo manipular a natureza, manipular os fluidos da forma como bem entendesse, porque tinha autoridade moral para isso, realizou as chamadas curas e outros fenômenos que foram estudados pela doutrina espírita, como sendo realmente utilizando-se dos fenômenos naturais. Por exemplo, quando na transformação do Monte Tabor, quando ele ficou transfigurado, quando suas vestes ficaram luminescentes, e o espírito de Elias e Moisés apareceu para os apóstolos que observavam admirados, isso está também explicado pela doutrina espírita como sendo um fenômeno de ectoplasmia, de materialização. Quando se retira o ectoplasma até da própria natureza, faz com que os espíritos se materializem utilizando como um fluido orgânico, um corpo provisório para aparecerem para as pessoas que estão encarnadas. A transfiguração trata-se de uma elevação tal que fez com que a sua própria forma se modificasse e mostrasse um pouco do que ele realmente é, Jesus, quando suas vestes ficaram luminescentes diante da prece do Tabor. Os fenômenos de cura foram também manipulações das células, manipulação dos fluidos
que fazem parte da agregação de partículas aqui do planeta Terra. Visto que Jesus, como possuindo dupla vista, conseguia penetrar na intimidade do ser e ver aqueles que tinham realmente possibilidades morais para absorver aquela cura que servia naturalmente para atrair a multidão e Jesus realizar a maior cura de todas, que era a sua palavra. Quando ele realizava a cura do corpo, ele naturalmente percebia que aquele indivíduo a ser curado possuía qualidades morais para tal, sendo que ele não ia se prejudicar de se retirar sua prova, que na verdade é um professor autêntico. Ele realizava a cura, induzido pela sua vontade incessante de fazer o bem, pelo seu amor incomensurável por nós, e também, desta forma, utilizando também os fenômenos da própria natureza. Desta forma, as chamadas curas de Jesus foram uma ligação com os fenômenos físicos e os fenômenos de ordem moral. A interação desses dois fenômenos pôde ser possível tal cura. E outros fenômenos, como a cura de Lázaro, quando na época de Jesus, a catalepsia era muito comum, tanto é que Jesus chegou a dizer, ele ainda está vivo, ele dorme, ele não está morto. E uma magnetização suprema do Mestre fez com que ele despertasse da rocha, da caverna que era presa com uma rocha, era tampada com uma rocha, e depois de 4 dias renovasse a sua vitalidade para ressurgir ressurrecto e vivo sobre o pedido de Jesus. Então, desta forma, Jesus pôde utilizar naquele fenômeno de Lázaro o magnetismo. O magnetismo já é estudado desde o século XVIII por Franz Anton Mesmer, que foi quem inventou o termo dos tratamentos magnéticos. Franz Anton Mesmer, um alemão que criou inclusive os tratamentos de magnetismo, que Kardec também assumiu, ele próprio era um magnetizador, e a magnetização, a fluidoterapia, é muito utilizada hoje nas casas espíritas, e não só nas casas espíritas. As pessoas, naturalmente, diante da prece, diante dos bons pensamentos, também magnetizam. Jesus, na cura das pessoas, como também no caso de Lázaro, utilizou-se de um magnetismo realmente muito além do que o ser humano comum consegue mensurar. E os fenômenos de evidência, os fenômenos de aparições, os fenômenos de ruídos, também são explicados como sendo fenômenos de ectoplasmia. Este fluido orgânico que os médios de efeitos físicos têm abundância, que conseguem realmente modificar determinados sistemas, conseguem realmente, os espíritos utilizam esse fluido ectoplasmático para realizar fenômenos de movimentar objetos, de pancadas, de ruídos e até da materialização. Desta forma, nós vamos ver que todos os fenômenos desconhecidos pelo ser humano são explicados pela doutrina espírita sem misticismo, isento de paixões, para ver que o homem está cercado de um mundo vibratório, e esse mundo vibratório vai realmente fazer com que seja um mar que navegamos para que a vida do homem seja enriquecida por tais fenômenos, que comprovam a existência do mundo espiritual, a imortalidade da alma e a continuidade da vida e das experiências humanas. Vamos perceber então que a vida é um fenômeno inteligente, feito pelo Criador do universo, que é Deus.
Ampliemos nossa visão diante do inefável amor do Criador. A própria vida representa um universo a ser explorado. Os horizontes colocam-se à nossa frente. As oportunidades evolutivas surgem a todo instante. E a educação do Espírito Eterno deverá ser a meta de todos nós, que deveremos perseguir incessantemente, sem nos intimidarmos diante das realizações. O amor é a fatalidade do ser humano, fazer aos outros felizes o caminho inevitável. Não nos iludamos. Irmos atrás dos infortúnios ocultos ou não, nos redimirá das faltas longínquas que agora cobram alguma posição. Que Jesus, o Mestre de amor, nos fortaleça, nos dê forças renovadas para a paz, sua paz, Natanael. Queridos ouvintes, nós gostaríamos, diante da mensagem de nosso irmão Natanael, lembrar da responsabilidade da vida. A vida realmente é o nosso campo de ação. E neste campo de ação, nós encontraremos o reino dos céus. O reino dos céus não está na parede estreita dos templos, ou com essa religião ou com outra. O reino dos céus está em nossos corações. E com a medida que nós encontrarmos a paz e a felicidade, a fraternidade como conduta, nós encontraremos o caminho para a tão sonhada renovação espiritual de todos nós. Hoje falamos a respeito dos fenômenos, à luz da doutrina espírita. Mas o fenômeno mais belo, o fenômeno mais importante, é quando nós colocamos realmente o entendimento em nosso coração, que gerará o amor raciocinado, através da fé raciocinada, a fé com obras, a fé com ação. Nossa fé deverá ser um dia uma fé não contemplativa, mas uma fé com ação. Nós agradecemos muito a atenção de todos, que Jesus ampare a todos nós em nossas expectativas, nos fortaleça diante das ações da vida e recomendamos que quem quiser fazer alguma pergunta, colocaremos um site, um e-mail também, que poderá ser utilizado para estas perguntas. Responderemos com muito prazer. Que a paz envolva a todos e que Jesus esteja em seus passos. Que assim seja. Muito obrigado.